Então, boa tarde a todos, a todas. Eu sou Renato Pedrosa e Olá. Então, eu sou Renato Pedrosa, eu sou advogado e represento uma organização não governamental aqui no Brasil chamada Terre des Hommes, que tem a sede aqui em Fortaleza. E aí nós temos um trabalho com crianças e adolescentes, muito na prevenção da violência, mas também um trabalho com eles quando cometem ato infracional. A gente trabalha com uma proposta chamada Justiça Restaurativa. Quem aqui conhece esse tema, Justiça Restaurativa? Pode levantar o braço? Pronto. Então, nesses 19 minutos, eu vou falar rapidamente do qual é a proposta restaurativa. Então, na verdade, são apenas noções gerais, não tem como a gente aprofundar, mas a própria Terre des Hommes, ela desenvolve vários cursos para facilitadores de processos circulares, cursos introdutórios, sensibilização. Aí eu já convido vocês também a visitar nosso site, que no final eu vou apresentar para vocês, né? Então, a justiça, eu coloco sempre, pode voltar, por favor, justiça juvenil, porque o nosso foco são adolescentes, mas aqui no Brasil, com o reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça, pensar a justiça restaurativa agora não é somente para a infância e juventude, é também para casos de violência doméstica, na linha de proteção, na prevenção da violência. Então, hoje é mais amplo aqui no Brasil que está se trabalhando com o tema. Começou aqui em três experiências piloto, uma em São Paulo, em São Caetano, São Paulo, outra em Porto Alegre e uma outra em Brasília, com adultos. E aí, depois de 2004, acabou se disseminando para todos os estados. Então, quase todos os estados brasileiros têm alguma experiência com justiça restaurativa. Pode passar? O foco da justiça é o seguinte, pode passar, por favor. Inicialmente, ela foi pensada para trabalhar com questões de crimes. Mas aqui no Brasil também, pela diversidade, acabou também se espalhando para outras áreas. Ela trabalha com um conceito diferenciado do que é crime. Então, por exemplo, pensar uma justiça do ponto de vista tradicional, ela entende que crime é uma violação ao Estado, definida pelo descumprimento da lei e pela culpabilidade. A justiça determina a culpa e administra a pena mediante procedimento contencioso entre o ofensor e o Estado, dirigido por regras sistemáticas, né? Então, o crime tem uma lista no Código Penal, toda vez que você pratica algum crime, tem uma penalidade, e quem aplica essa lei, essa pena, né, é a própria justiça. Na concepção da justiça restaurativa, a gente fala que tem-se uma troca de lentes, é uma outra concepção de crime. Então, do ponto de vista da justiça restaurativa, o crime é uma violação das pessoas e dos relacionamentos. Cria obrigações para fazer as coisas bem feitas. A justiça envolve a vítima, o ofensor e a comunidade na busca de soluções que promovam acordo, reconciliação e segurança. Então, na concepção da justiça restaurativa, ela acredita na possibilidade de recuperação, de reparação e de integração dessa pessoa que cometeu um ato infracional ou um crime para a sociedade, né? Então, ela é uma justiça que dá esperança, ela acredita na possibilidade da pessoa voltar para o rumo certo, como dizem, né? E ela traz uma atenção muito especial para as vítimas. Do ponto de vista tradicional, a vítima, muitas vezes, ela não tem uma atenção devida quando acontece alguma violação. Quando, muitas vezes, ela tem a função, a vítima, muito mais de fazer o boletim de ocorrência, de testemunhar nos casos, né? Com a proposta restaurativa, essa vítima ela passa também a ter uma atenção muito especial. Então, o facilitador dos processos circulares vai ter uma atenção na necessidade da vítima, porque compreende que quando uma pessoa comete um crime, ou o adolescente que comete um ato infracional, ele está alterando uma rotina aí na sua vida,
na vida da sua família, na vida da comunidade e também na vida das vítimas. Então, a proposta restaurativa é reunir essas pessoas que tiveram a violação dos seus relacionamentos, né, algum dano, e reparar esse dano, numa possibilidade do diálogo, do acordo, da cooperação mútua, né? Então, a justiça restaurativa ela traz uma atenção para a vítima, mas também responsabiliza o adolescente para que, diante daquele ato que ele cometeu. É muito importante deixar isso bem claro, porque muitas pessoas chegam a acreditar que a justiça restaurativa ela passa a mão na cabeça do adolescente. Não é essa a proposta. A ideia é a responsabilização desse adolescente, mas de uma responsabilização do ponto de vista de envolvimento, de respeito, de cuidado, de cooperação e de apoio. Porque, muitas vezes, o adolescente, na justiça tradicional, ele passa, às vezes, 3 anos internado, porque cometeu um ato infracional, mas ele não toma consciência daquele ato que ele cometeu e os danos que isso causou para ele. Muitas vezes, esse adolescente ele passa por todo um processo judicial que ele sequer identifica qual é a função do juiz, do promotor, do defensor, né? Exemplo, eu fiz uma pesquisa uma vez que entrevistei 30 adolescentes que estavam cumprindo medidas socioeducativas em meio aberto. A maioria deles nem sabiam o que era liberdade assistida. Eles só iam para o programa da prefeitura para assinar uma frequência. Então, esse adolescente, por exemplo, ele passou por todo um procedimento judicial, mas ele não tomou consciência do dano que ele causou a ele, a família, a vítima, a sua comunidade. E aí as chances dele voltar a praticar o ato infracional é muito ampla, né? A possibilidade é ampliada, né? Com a justiça restaurativa tem a responsabilização, mas tem um acompanhamento, tem um apoio desse adolescente, né? Então, onde é aplicada? Em vários países do mundo afora já vem com bom sucesso a justiça restaurativa. Aqui no Brasil, na Nova Zelândia, na Austrália, então, alguns desses países que têm atuação nessa temática. Em cada país, geralmente, tem um programa que orienta para a sua execução. No Canadá, por exemplo, a justiça restaurativa ela também é aplicada nas comunidades. Aí tem justiça restaurativa feita por defensores públicos, promotores de justiça, poder judiciário. É importante destacar, logo que a gente começou a divulgar a justiça restaurativa aqui no Brasil, muitos juízes, defensores, promotores, advogados também, né, entendiam que ela ia substituir ou concorrer com a justiça tradicional. A proposta não é essa, não é alterar a justiça que já está reconhecida constitucionalmente, né, mas ela trabalha com a implantação de enfoques restaurativos dentro do próprio Poder Judiciário, né? Onde é que ela acontece aqui no Brasil? Em 2014, ela começava muito com projetos experimentais, né, inovadores, iniciativa de juízes, promotores, defensores, e ela pode acontecer nos tribunais, na gestão de uma prefeitura, tem núcleos na comunidade, tem na execução das medidas socioeducativas em meio aberto, em centros de privação de liberdade, em escolas, né? Tem um cardápio de opções onde pode ser implementada a justiça restaurativa. A gente também sempre destaca, a justiça restaurativa não tem um dono. Ela é uma proposta que pode ser aplicada em qualquer instância, né? Mas o Poder Judiciário, para dar uma segurança no âmbito do Tribunal de Justiça, né, baixou uma resolução, agora em 2016, né, agora não, 2017, agora que orienta todo o procedimento da justiça restaurativa nos tribunais. Então, a resolução que o próprio Conselho Nacional de Justiça delimitou, o entendimento dele sobre o que é a justiça, como é que acontece. E aqui em Fortaleza já tem duas experiências já prontas para serem executadas. Uma, que é no Fórum Clóvis Bevilacqua, vai ter um núcleo de justiça restaurativa dentro do Poder Judiciário para atender, inicialmente, a infância e a juventude. E a Defensoria Pública também está criando um centro de justiça restaurativa que vai funcionar no primeiro atendimento no projeto Justiça Já. Então,
no âmbito da Defensoria Pública, também vai ter o atendimento da Justiça Restaurativa. A Terdesome, junto com o Ministério Público e a Secretaria Estadual da Educação, a gente já tem há mais de 5 anos de experiência nas escolas. Então, nós temos um passo a passo, a partir da experiência que tivemos, de como implementar a justiça restaurativa nas escolas. E é impressionante, depois de 1 ano de trabalho, envolvendo diretores, alunos, professores, a justiça restaurativa conseguiu reduzir mais de 60% dos conflitos que existem dentro das escolas, né? Então, temos vários casos, experiências interessantes que demonstram o sucesso também no ambiente escolar. Então, a gente trabalha atualmente aqui em Fortaleza com as escolas. E tem uma proposta também da Superintendência Socioeducativa de criar núcleo dentro das unidades de privação de liberdade. Então, a ideia é que o adolescente que cometa um ato infracional, ele tem a opção de trabalhar em várias áreas, no atendimento inicial, quando ele recebe a sentença, nas escolas. Então, a proposta é de disseminar para todo o fluxo, né, que o adolescente pode atuar. Existem várias possibilidades de atuação da proposta. Pode passar várias vezes? Tem um trabalho muito interessante que tem dado bons resultados, é na prevenção da violência. Então, aqui no Brasil, é o que mais tem projetos nessa área. A ideia desses trabalhos é o quê? Antes do adolescente cometer ato infracional, ou ele tem um pequeno conflito na escola, já possa trabalhar com a proposta restaurativa. Então, tem muitas experiências espalhadas pelo Brasil afora de prevenção da violência, de implantação do enfoque restaurativo nas escolas, para evitar a judicialização, para o adolescente já trabalhar numa educação que ele compreenda o diálogo, que ele não leve para a briga imediatamente. Então, ele é conduzido com o programa restaurativo para mediar os conflitos, né, a partir de uma gestão positiva desses conflitos. E a disseminação também de uma cultura de paz, né? A ideia também é ter vários projetos também durante o atendimento do adolescente ao Poder Judiciário. Aí, como é que está sendo pensado? Quando chega no juiz, aí o juiz vai oferecer ao adolescente, à vítima, a oportunidade desse encontro restaurativo. Aí vai se encontrar vítima, adolescente, seus familiares para esse momento, e aí o juiz pode ou não reconhecer aquele acordo que eles fizeram, um plano de ação para reparar aquele dano, né? E aí a ideia também tem muitas experiências também dentro de unidade de privação de liberdade ou em prisões para adultos. Então, tem experiências muito exitosas também nessa área. Então, é um campo de possibilidades, um cardápio de opções que a pessoa pode implementar. Pode passar, por favor? Isso funciona. Já tem alguns estudos, rapidamente, para vocês terem a ideia de como é que acontece, né? Com a justiça restaurativa, tem estudos que demonstram que diminui a reincidência. Ou seja, o adolescente não volta a cometer o ato infracional ou o adulto cometer o crime, né? Altos níveis de percepção de justiça entre vítimas e ofensores. As vítimas se sentem atendidas com o programa da justiça restaurativa. Tem menor desejo de vingança das vítimas, porque a ideia com o programa também é cortar o ciclo da violência e também a não disseminação da cultura do ódio, né, da violência. Algumas constatações que sugerem maior empoderamento da comunidade. Com o programa restaurativo, a ideia é que a decisão do que vai ser feito não é exclusivamente do Poder Judiciário, mas a comunidade também é chamada para entender o que houve naquela situação e também de criar um programa de atenção ao adolescente e àquela vítima. Então, a comunidade também, famílias, professores, né, igrejas também são convidados a participar desses momentos para ajudar no processo de reparação do dano. É evidência de que acordos de restituição firmados através da justiça restaurativa são mais cumpridos do que ordens de restituição emanadas pela justiça comum. A maioria dos acordos feitos no círculo restaurativo são executados. Isso aqui é um dado interessante, porque o que acontece? Muitos adolescentes, ele recebe a sentença do juiz para o cumprimento da medida, mas ele nem chega no programa da prefeitura para cumprir o que foi determinado pelo Poder Judiciário.
Na última pesquisa que a gente fez, tinham mais de 1.200 adolescentes que receberam uma sentença, mas nem chegaram no programa da prefeitura, nos CREAS, né, Centro de Referência Especializado da Assistência Social, para cumprir o que o Poder Judiciário determinou. Com os programas da Justiça Restaurativa, isso não acontece, porque há todo um acompanhamento das pessoas para que aquele plano que foi pensado seja implementado, né? Pode passar? Como é que acontece, né? Aí depende muito do programa que é determinado. Mas, geralmente, na justiça restaurativa, sempre se pensa no ofensor, na vítima e na comunidade. Então, tem várias possibilidades. Tem círculos de pais sem vítima, tem também terapias comunitárias. Nós trabalhamos muito com o círculo de pais. Aí tem conferências familiares, círculo de apoio às vítimas, tem assistências às famílias. Para o ofensor, tem a realização de tarefas a favor da comunidade, a imposição de obrigações. Tem também essa, que é a mediação vítima-ofensor. Eu não estou dizendo... Aqui eu estou apresentando um cardápio de possibilidades restaurativas, porque a mediação vítima-ofensor não é uma metodologia que está sendo firmada aqui no Brasil. O que é isso? É você colocar frente a frente o adolescente que cometeu o ato e a vítima e a comunidade também, para tentar uma mediação. Aqui no Brasil, a mediação vítima-ofensor ela é pouco utilizada. A que é mais utilizada são os círculos de pais, que aí tem uma fase preparatória para as pessoas participarem do círculo, aí tem um círculo propriamente dito, e depois tem um outro encontro que é para monitorar o que foi acertado naquele processo restaurativo. Aqui é um cardápio de opções que nós trabalhamos com a maioria delas, né? Bom, não tem como aprofundar, mas depois, uma outra oportunidade, a pessoa pode ser, por exemplo, um facilitador de círculo de pais, ou um facilitador de conferências familiares. São essas as metodologias que estão sendo aplicadas, que vão ser aplicadas também dentro do Poder Judiciário. Pode passar rapidinho, que está terminando o tempo. Bom, obrigado. Então, só para destacar também, né, que a Justiça Restaurativa, a Terdeizão vem trabalhando não só aqui no Brasil, mas também em 6 outros projetos da América Latina. E aí muito focado também na atenção à adolescente. A ideia também é que o Poder Judiciário e as políticas públicas, elas deem atenção também a esse adolescente que comete ato infracional, né? Para que ele possa ser acompanhado dentro de um programa estruturado, né? Tem uma cidade chamada Caxias do Sul, que teve uma inovação muito interessante. Tem uma lei municipal que implantou a justiça restaurativa, o seu paradigma, em todas as políticas públicas. Até no atendimento aos postos de saúde, tem a possibilidade da pessoa participar de um momento de conversa, de diálogo, estruturado, organizado. Aí tem no fórum, tem núcleos de justiça restaurativa nas comunidades, tem também em ONGs, em igrejas, né? Então, em todo o município, ele está estruturado por um programa de pacificação social. E o próprio Poder Executivo reconhece isso e tem um acompanhamento, né? Então, tem que imaginar, por exemplo, se Fortaleza tivesse um programa como esse, onde adolescente na assistência social, na saúde, na educação também, que nós já temos essa experiência, mas na escola, quando ele for preso também, ter a oportunidade desse encontro restaurativo, né? Então, são muitas possibilidades que isso pode acontecer, e a gente trabalha nesse sentido. Enfim, colocar à disposição, né, nós temos um site, que pode até voltar à lâmina anterior, que tem um site da Terra dos Homens, e aí tem dizendo lá algumas publicações que nós temos. Nós trouxemos também uma parte do material que a gente utiliza. São trabalhos nas escolas e uma revista que nós temos da América Latina só sobre justiça restaurativa. Esse é o nosso site, tdhbrasil.org. Nós oferecemos cursos, oficinas, palestras, sempre realizado em parceria com o poder público. Enfim, aqui foi apenas uma pincelada do que seria essa justiça restaurativa, muito mais para quem não conhecia ainda, tentar aprofundar, conhecer um pouco mais, e a gente coloca à disposição também para, caso vocês queiram visitar a nossa sede, estamos à disposição. Mas, particularmente, é algo que eu acredito e que você começa a perceber os resultados, principalmente quando o próprio Poder Judiciário
ou o Ministério Público, a Defensoria, incorporam isso como política pública, né, às suas instituições. Então é isso, muito obrigado, foi um prazer estar participando de um evento tão importante como esse.